Era um dia normal na minha vida. Um dia como todos os outros. Simplesmente levantei e fui para a minha escola. Segui a mesma rotina. Cheguei, tive aula de português e depois desci e fui para o meu intervalo, como de costume. E assim me assentei com os meus amigos. Bom, bom, mas notei alguma coisa estranha. O meu amigo não estava comigo. Um amigo que eu carregava desde o terceiro ano. E ele não é de faltar aula. Então eu cheguei para o meu amigo Marley. E sim, é um apelido meio estranho que a gente dá para ele. A gente chama ele de Cachorrão. Bom, se o nome dele é Marley, você já sabe por quê. Então eu cheguei para ele e falei: Ei, Cachorrão, cadê o Jonathan? Era para ele estar aqui. Ele nunca faltou aula. Aí ele me respondeu: Bom, eu não sei. Eu não vi ele na aula, não vi ele aqui no intervalo e não estou vendo ele em nenhum lugar aqui. Então eu calculei. Bom, se ele não está aqui nem na quadra nem na aula, ele só pode ter faltado. Então eu fui ao banheiro e quando olhei, eu vi alguém sentado no vaso e fui zoar ele. É, cagão! E quando eu vi quem era o cagão, era o Jonathan. E eu vi que ele não estava cagando. Então eu cheguei e falei para ele: Ei, Jonathan, que palhaçada é essa? Você não vai para a aula? Você vai ficar aí sentado? Ele falou: Oi. Eu falei: Que oi fraco é esse, cara? Está doente? Ele: Não. Então o que aconteceu com você, Jonathan? Por que tudo isso? Meu cachorro morreu. E esse sussurro que ele me deu, eu achei ridículo. Eu falei: Isso é motivo para você burlar a aula e ficar aí trancado nesse banheiro fedido? Tudo por causa que seu cachorro morreu? Sério isso? E ele me respondeu: Meu cachorro morreu. E você está de palhaçada com a minha cara. Aliás, você está com palhaçada com a cara de todo mundo. Me diz que isso é palhaçada. Você está aí num banheiro fedorento, tudo por causa que seu cachorro morreu. Escute, eu já tive um cachorro e ele morreu. E sabe o que eu fiz? Chorei e simplesmente arranjei outro. É assim, os cachorros morrem. E ele me respondeu: Meu cachorro morreu. E eu já estava ficando enjoado daquele garoto. Olha, eu não sou obrigado a ficar ouvindo isso. Vou contar para a diretora que você está aqui dentro e que faltou a aula. E ele me segurou e falou: Você não vai contar nada. Sente que eu vou te explicar tudo. E eu falei: Tá bom, mas sem essa palhaçada que o cachorro morreu. Eu quero toda a verdade. Por que você está aqui? E ele me falou: Bom, tudo começou em casa. Eu tinha acabado de mudar da minha casa para uma rua atrás da minha. Não faz muita diferença, mas a casa fazia. A casa era enorme, cheio de coisas estranhas. Então, eu fui verificar o sótão. Normalmente, o sótão estaria cheio de coisas que ainda não foram levadas pelo caminhão de mudanças. E aí eu verifiquei uma caixa. Uma caixa estranha. Uma caixa meio que misteriosa. Então, como qualquer criança curiosa, eu abri a porcaria da caixa. A caixa estava com um tabuleiro. Um tabuleiro estranho, cheio de letras e números, e com um triângulo. E eu fui pesquisar e descobri que esse tabuleiro se chamava Tabuleiro Ouija. Um tabuleiro meio estranho.
Eu não sabia como se brincava com aquilo. Então pesquisei como brincar com tabuleiro Ouija e descobri. E assim fui brincar, mas eu estava tão ansioso que esqueci de ler a porcaria das regras. Então, eu li todo o manual de instruções, mas as regras não. Eu não gosto muito de seguir as regras, então deixei elas de lado. Então eu fui jogar. E assim foi. Eu perguntei muitas coisas, até que vi que as respostas eram meio absurdas e que aquilo não podia ser real. Então eu perguntei: você é um espírito? Caiu no sim. Então eu perguntei: então você prevê o futuro? E ele me respondeu: sim. Então eu perguntei: ah, é? Eu não acredito. Então, quando meu cachorro irá morrer? E caiu amanhã. Então eu larguei aquela coisa, sem pedir a Deus. Eu simplesmente joguei aquela coisa fora, de volta naquela caixa, e saí falando: nossa, que coisa estúpida! Aquilo é uma coisa absurda, e não sei como tem pessoas que acreditam nisso. Então, eu simplesmente segui a minha vida, mas com uma sensação estranha de que estava sendo observado, não por alguma coisa comum, mas por uma coisa sobrenatural. Eu não conseguia dormir, constantes pesadelos me assombravam, e era sempre com a mesma pessoa. Mas tudo isso aconteceu ontem, quando era o amanhã que o espírito tinha me falado. O meu cachorro tinha morrido da pior forma que você puder imaginar. E estava escrito com sangue no meu muro. E aí, acertei? Eu fiquei horrorizado. Eu não acreditava que aquilo tudo estava acontecendo. Então eu fui e segui a minha vida. Mas eu não consegui. Sempre eu estava sendo observado. Eu estava sempre sendo observado por coisas estranhas. Eu via vultos passando. Eu via coisas me observando. Eu via uma coisa me seguindo enquanto eu andava pela rua. Até que eu não aguentei mais tudo isso. Então, para evitar a dor de ter o meu antigo cachorro, que até agora não consegui superar, eu adotei um outro. E ele morreu também. Ele estava bom, estava sem vermes, estava sem nada. E ele morreu. Tudo porque eu o adotei. Então eu comecei a achar que eu estava amaldiçoado. Então eu simplesmente voltei para aquela coisa e joguei no fogo. O pior erro que eu cometi na minha vida. Não era só coisas me observando agora. Agora era coisas me atacando. Eu ficava sem ar à noite. Eu não conseguia respirar. Eu quase morri. Então, eu simplesmente fiquei lá isolado. Eu não quero mais ver ninguém, nem conversar com ninguém. Qualquer pessoa que eu converse, ele está lá, atrás, olhando para mim. Eu não aguento mais isso. Eu realmente falei: furado, se você não quer me contar a verdade, eu também não quero ouvir. Estou caindo fora. Tchau. Antes de ter falado alguma coisa boa para o meu amigo, morreu.
Ele foi encontrado assassinado. Pelo menos é assim que foi dado. Então eu vi que aquilo não podia ser real. Depois que ele relatou tudo isso que estava acontecendo com ele, eu simplesmente ignorei. E depois ele amanheceu morto. Sem ter dado pela última vez. Vá com Deus, meu amigo. Eu simplesmente falei, você está ficando louco. E agora estou aqui, sem meu melhor amigo. Um amigo que eu tinha desde a minha infância. Então, eu nunca vou brincar com o sobrenatural. Nunca, eu repito, nunca mexam com o tabuleiro hoje.